do céu, a nossa Mãe, Senhor. Sois toda bem-aventurada, Virgem Maria, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou, e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Amém. Boa noite. Boa noite a todos os filhos, nossos amigos, todos vocês que estão aqui conosco, para mais um dia, da nossa formação, do nosso curso de crescimento espiritual. Estamos no cenário da comunidade, Estamos reunidos aqui na comunidade por um tempo. Nós vamos ficar aqui enquanto estamos fazendo uma reforminha, mas logo logo voltaremos para o lugar, do Alma Mater mesmo. Mas estamos aqui num cenário já conhecido de todos, do meu Lar do Carmelo, da oração de Santa Maria dos Anjos. Então estamos todos reunidos aqui na casa de Deus, na casa da nossa Mãe e Rainha. E dando sequência aí ao nosso curso, nós estamos relembrando quem vier pela primeira vez, pegando depois no YouTube, ou estiver passando por aqui agora e não sabe, nós estamos trabalhando no nosso projeto de conhecimento de si, e dentro dessa busca do autoconhecimento nós estamos traçando um itinerário. E nesse momento nós estamos conversando sobre o livro do Dr. Dan Montgomery, Deus na Formação da Personalidade. Esse livro ele traz uma abordagem do Dr. Dan sobre uma forma de nos identificarmos em que momento a nossa personalidade se encontra, enquanto cristão, muitas vezes desequilibrada dentro do que ele chama de bússola do eu. Essa bússola do eu é uma bússola onde o que atrai, o que traz o equilíbrio, o centro da bússola é o Espírito Santo. Então, por isso que é Deus na formação da personalidade, que é aonde o Espírito Santo é capaz de me dar a graça da conversão, consegue me dar a graça da cura, a graça da libertação e de passos para a santidade, Então, é por aí. E, como toda bússola, essa bússola vai ter 4 polos. E hoje nós vamos trabalhar sobre o cristão controlador, relembrando a todos, que nós já falamos do cristão dependente, que é o ponto cardeal do amor. Nós falamos sobre o cristão agressivo, que é o ponto cardeal da afirmação. Semana passada nós falamos do cristão acuado, o ponto cardeal da fraqueza. E hoje, o último ponto, nós vamos estar falando sobre o cristão controlador. E aí, tem gente perfeccionista aí? Tem gente que gosta de estar com o controle da situação, que não consegue dar passos, sobreviver se as coisas não estão exatamente, metodicamente da forma como pensa, como se encaixa, Então, essa conversa hoje é para essas pessoas, que se enquadram nessa... Eu conheço bastante pessoas, eu tenho bastante formandas aí minhas que a gente está trabalhando essa questão, do perfeccionismo, e amigos, pessoas de direção espiritual, porque eu acho que o mundo exige muito disso de nós hoje, João? Hoje a gente está numa sociedade em que você tem que ser o melhor dos melhores, A gente falava sobre isso até esses tempos atrás, conversando sobre a escola da comunidade. Nós estávamos organizando algumas coisas em função deste sonho, falando da pedagogia, a distância, que foi nos aconselhado mesmo a fazer só para que a gente possa nos adequar em algumas coisas, e a gente conversando a respeito, mas isso serve para nós, mas se você for olhar para mandar um currículo numa escola, é que esse não é o nosso objetivo, Eu estou falando os parâmetros do mundo, Então o parâmetro ele quer que você tenha PhD não sei em quê, que você tenha pós não sei na onde, que você seja doutor, pós-doutor naquilo e naquilo outro. Então o mundo ele sempre exige de nós uma concorrência muitas vezes brutal, para que a gente possa sobreviver.
a gente pode trazer isso para o campo do trabalho, né, profissional, mas a gente pode trazer isso também pelo padrão, por exemplo, a nível corporal, a nível estético, né? A gente também vê cada vez mais a moda, as pessoas se impondo padrões, né? Então esse é o padrão de beleza, esse é o padrão de moda, por exemplo, e até de, como é que eu posso dizer isso? Por exemplo, etiqueta, marca, que nome que eu dou para isso? Sei lá, não sei, né? Mas assim, que a roupa daquela marca e aquilo tudo, sempre o melhor, né? Sempre na busca do melhor. Mas quem que define o melhor? O que é o melhor, né? Então, eu acho que essa reflexão, ela pode ser importante para nós agora, para que a gente possa entender o sufoco que vivem essas pessoas que se encontram neste polo aí, né, do cardeal da força em desequilíbrio, porque isso é muito sofrido e é uma libertação que é a própria pessoa que precisa se dar, quando ela precisa entender assim, quem que está dando esses padrões, né? Quem que está definindo o que é certo, o que é errado? É quando a gente volta o nosso coração para o centro, né? Onde estão as nossas prioridades, é aquela famosa frase de Santa Teresinha, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim, porque se eu procuro ser aquilo que os homens pensam de mim, se eu procuro ser aquilo que a sociedade pensa e espera de mim, eu vou buscar cada vez ficar dentro dessa engrenagem aí que vai sempre querer ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, e isso, além de se sufocar, vai com certeza sufocar todas as pessoas que estão ao redor, né? E a gente não percebe, mas quantas e quantas vezes nós fazemos isso até mesmo dentro da igreja. A gente traz esse padrão que o mundo impôs para o nosso convívio religioso, né? Porque aí a gente, por exemplo, se converte. E aí a Cássia que quando eu conheci ela, que falava muito disso, né? O rostinho do santo, né? Da pessoa que era, como é que era, Cássia? Carisminha, né? Virou santo. Então, de uma certa forma, a pessoa assumindo esses padrões de perfeccionismo, que é uma coisa totalmente distante da nossa realidade. Porque qual que é a nossa realidade enquanto seres humanos? Aquilo que nós já falamos nos encontros passados antes da gente entrar aqui, né, no Dr. Dan, nós somos seres limitados. Somente Deus é perfeito. Nós somos limitados, nós somos impotentes, né, não temos todas as potências necessárias e até mesmo dentro, não estou falando do universo angélico ou das potências divinas, né, das particularidades de Deus, mas entre nós criaturas somos seres limitados, limitados nas nossas diferenças, limitados na nossa, por exemplo, condição de animais, por assim dizer, na nossa parte carnal, né? Um cachorro tem um faro melhor do que o meu, uma águia tem uma visão melhor do que a minha, e assim por diante. Então, assim, nós somos limitados, nós não conseguiríamos ser perfeitos. E é lógico que aqui eu não estou falando de, por exemplo, que nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus, nós precisamos ter esmero em buscar fazer sempre o melhor, em buscar a santidade. É aquela constante luta, né? É a pressão que precisa existir constantemente entre a magnanimidade e a humildade, né? Nem de mais nem de menos. A magnanimidade me puxa para o alto, buscar as coisas do alto. É o conselho, né, do apóstolo para nós, é o conselho que Deus nos dá, buscar as coisas do alto, mas ao mesmo tempo a humildade me puxa para a minha condição humana. Eu sou do barro, eu vim do pó e para o pó eu vou voltar, ou seja, eu sou limitado, eu sou fraco, então eu não tenho controle de tudo. Deus é Deus, Deus ele pode fazer o que ele quiser, né? Deus ele pode tirar a água da pedra, ele pode fazer cair o pão do céu, somente Deus pode todas as coisas. O que nós podemos? Nós podemos, na nossa pequenez e na nossa humildade, dar o nosso melhor. Né? Aí, isso é possível, dar o nosso melhor. Mas quem vai dizer que o nosso melhor é o melhor?
se a gente querer se comparar com os padrões do mundo, com as coisas que o mundo nos diz, né, nós com certeza vamos estar um pouco desajustados, desalinhados daquilo que Deus espera de nós, né? E aí eu volto, né? Quem nos dá o padrão? Uma pergunta que eu já repeti aqui várias vezes para vocês. Eu trago que o padrão é o próprio Deus, né? É o kalós. O kalós. O que é o kalós que nós já falamos? É a beleza, né? O kalós é o belo. O que é o belo? O belo é aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, né? E belo mesmo, né? É o bom, útil, né? Fútil, né? Exatamente. Então é o belo no sentido de utilidade, né? Então assim, isso daqui ele se torna belo tem uma função, porque né? tem uma porquê de existir. Exatamente. Isso daqui, né? Que belo, né? Um castiçal que é belo, luz que é bela. Por quê? Porque exerceu uma função, né? Um calçado que eu tenho é um calçado, que belo esse calçado, né? Mas a partir do momento em que nesse mundo consumista que a gente tem hoje, aí é um de cada cor, o mesmo modelo de cada cor, né? A gente tem que ter a quantidade, perdeu o sentido do belo, né? A obra de arte, ela é bela porque ela é única, né? E assim por diante, e pela verdade do que ela representa uma verdade, né? Ela representa uma coisa que, além de ser útil, se torna bela porque diz a verdade, né? Então, assim, todas as mentiras... E a verdade nos leva a Deus, né? E a verdade é o próprio Deus, exatamente, né? Ele é a verdade. Então, assim, quando nós compreendemos essa dinâmica da criação, quando nós compreendemos isso tudo, né? Que belo é o lugar onde Deus brilha, e nós compreendemos essas coisas, talvez nós vamos entender que o que cabe a nós é fazer o que está ao nosso alcance, né? Com o maior esmero, com a maior dedicação, com toda a diligência que estiver ao nosso alcance, né? Mas sabendo que nós somos imperfeitos, né? Que nós somos criaturas, meras criaturas. Aí eu vou já ler para vocês o testemunho dessa parte do cristão controlador, é o testemunho do próprio Dr. Dan, né? É o testemunho dele. Eu acho que vale muito para nós. Eu não sei se vocês se lembram, logo dos primeiros encontros eu contei o testemunho dele, né? De que ele era um jovem muito agressivo, né? Que viveu uma revolta muito grande na sua história, e aí ele foi totalmente convertido da agressão dele, né? De pessoa, aquele bad boy, né? De que ninguém podia olhar, tá olhando o quê? Aquela pessoa totalmente agressiva. Ele teve um encontro, né, um chamado de Deus, ele ouviu a voz interior dele, ele ouviu a voz do anjo que o convidou a entrar numa igreja, ele entrou, depois ele teve uma experiência com o Espírito Santo e isso transformou a vida dele, né? E aí ele foi buscar o seu crescimento pessoal e humano, se tornou um psicanalista, começou a atuar na igreja ajudando as pessoas em sessões de terapia e desenvolveu esse método, né, voltado totalmente para a área cristã, né, porque Deus, coloca Deus, não tira Deus, né, da análise, da terapia, coloca Deus no centro de tudo, onde ele acredita que o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar a encontrar o equilíbrio, né, recapitulando. E aí ele conta, né, o testemunho dele como controlador, porque controlador é algo que é muito comum estar no nosso, principalmente a gente que quer uma busca pela santidade, né? A gente vai querer controlar de qualquer forma. Mas vamos lá, né? Vamos lendo e a gente vai conversando. E ele diz assim: obtive meu PhD quase aos 30 anos de idade e era o mais jovem da minha classe. Li quase 100 livros e me senti orgulhoso de meus êxitos. Poucos anos depois, publiquei meus 2 primeiros livros. Embora eu parecesse muito sabido a meus próprios olhos, para os de minha convivência não era nada fácil. Uma clínica psiquiatra me contratou para dirigir uma terapia de grupo. Minha intenção era impressionar todo mundo e rápido.
Dei preleções ao grupo para mostrar a todos o quanto eu era sabido. Dei orientações para mostrar o como eu era inteligente. Eu pensava que poderia salvar o mundo. Quem já não pensou, né? Muitas vezes isso, a gente está aconselhando uma pessoa e a gente, né, vai falar assim, é porque eu já falei, é assim que tem que ser feito, a pessoa não faz, né? E a gente muitas vezes se encontra nessa situação. Eu já estava há cerca de 4 meses nesse cargo quando um senhor de idade chamado Arthur fez esta observação. Dr. Montgomery, o senhor tem um egoísmo fora de série, que o domina completamente. Eu fiquei petrificado. Como aquele senhor ousava analisar, né? Acho que eu já não aguentava mais ele, até que explodiu, né? Uma senhora do grupo perguntou se podiam falar a meu respeito para variar. Fiquei ofendido com a petulância, mas decidi ajudá-los ouvindo-os. Naquele dia, o grupo estava muito alerta pela primeira vez. No instante, expuseram a imagem idealizada que eu fazia de mim mesmo, de alguém que sabe tudo com um complexo de Messias. O Senhor nunca empatizou com o meu sofrimento, disse uma senhora chamada Sueli. O Senhor está tão preocupado em nos controlar que realmente não parece uma pessoa. O Senhor tem uma necessidade de impressionar a todo mundo para mostrar como o Senhor é grande, acrescentou Arthur. Doutor, o Senhor precisa de um pouco de humildade, observou Samuel. Eles iam falando e concordando com os próprios comentários, aos quais acrescentavam algumas observações a cada passo. Eu suava ruborizado, tentando ora me defender, ora ouvindo com descrença. Já quase 3 horas tinham se passado. Olhei para o relógio aliviado. Está na hora de acabar, disse eu, esperando calar-lhes a boca e sair com um pouco de dignidade. Montgomery, disse Samuel, eu apenas quero lhe dizer uma última coisa. Tudo bem, Samuel, vá em frente, eu disse. Samuel disse, durante esses 4 meses que se passaram, o Senhor tem sido um perfeito idiota. Deixei o grupo completamente arrasado. Tinha entrado na sala como o doutor sabe-tudo, enviado de Deus para salvar aquela gente. Mas não sabia quem eu era. Pior ainda, eu reconhecia alguma verdade no que eles diziam. Naquela noite, eu queria demitir-me do hospital e sumir do planeta. Mas, em vez disso, resolvi rezar. Derramei para fora diante de Deus toda a mágoa e a raiva que eu sentia. Depois que acabei de desabafar, uma pequena voz serena falou dentro de mim. Corrija-se, dizia ela. Você tem muito que aprender. Com relutância, arrastei-me para a segunda sessão do grupo. Disse às pessoas que o que me haviam dito me abalou. Eu podia ouvir o sofrimento em minha voz. Estou cansado de me defender, disse eu. Estou cansado de bancar o sabe-tudo. Vou pôr para fora algo mais de minha personalidade neste grupo e espero poder igualmente aprender alguma coisa com vocês. Graças a Deus, exclamou uma senhora, e em seguida deixou de falar de mim e começou a falar de seu sofrimento. Pela primeira vez eu senti empatia por ela. O que me espantou foi que nas semanas seguintes tornamos-nos discípulos na arte de viver. Minha contribuição profissional tornou-se mais temperada e equilibrada, com autorrevelações sobre os meus defeitos e fraquezas. Alguns meses depois, Arthur disse-me que a exposição sincera de minha fraqueza era agora minha maior força. Então, assim, né, ele continua falando algumas coisas, mas eu acho que o importante para a gente é aqui. É muito comum quando a gente, por exemplo, sofre uma conversão, ou quando a gente tem o domínio de uma coisa, quando a gente é autoridade, que tem responsabilidade,
da gente querer ter o controle da situação, né? Da gente achar que a gente sabe mais, a gente achar o quanto a gente sabe das coisas. Eu já vivi muitas experiências assim, né? Porque eu vejo assim, a gente passa por todos os polos ali, em todos os momentos, né? Eu me lembro de uma vez que eu tive, né, em oração, Deus foi me falando, né? Ai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu achei que eu poderia chegar na vida, né, de uma pessoa que eu dirigi espiritualmente e dar a solução para ela, né? Eu falei assim, olha, e Deus me falou, e eu senti isso no coração, e vai ser assim, aquilo outro. Aquilo não atingiu a pessoa em hipótese nenhuma, né? Eu falei, nossa, mas eu tive toda a revelação, é assim mesmo e tal. Mas assim, era eu querendo estar no controle da situação. Era eu, segundo os meus padrões, segundo a minha percepção, segundo o meu olhar, recebendo aquela revelação e falando assim, tá aqui, ó, Cássia, eu posso salvar a sua vida, eu posso salvar a tua história, porque Deus me falou, é assim, assim, assado, e vamos fazer assim, né? Mas a pessoa não tem a capacidade de alcançar aquilo, não tem as condições de viver aquilo naquele momento, né? Então é a gente sendo o eu controlador, né, que está no controle da situação. E muitas vezes a gente leva isso para a nossa casa, a gente leva isso para o nosso trabalho, a gente leva isso para os nossos filhos, a gente leva isso num relacionamento, né? Quantos e quantos casais não vivem isso, onde um é o controlador, né? E onde existe um controlador, precisa existir outro que é o controlado, né? E essa situação, ela é pesada para ambos, né? Ela é pesada para quem é controlado, é difícil, porque é insuportável viver com uma pessoa assim, e para quem é controlador também é difícil, né? É difícil porque a gente não dá conta, isso é contra a nossa natureza, é aquilo que eu falei no início já, é contra a nossa natureza, nós não somos perfeitos, nós não somos capazes de dar conta. Quantas e quantas vezes na minha vida eu quis dar conta de tudo, né? Não porque eu não posso demonstrar fraqueza, porque se eu for fraca, né? E de uma certa forma as pessoas são assim mesmo, a gente sabe que é assim, né? Se a gente abaixa a régua, você fala assim, ai gente, tô morrendo de preguiça, não vou fazer isso não. Ah, então tá, então não vou fazer também não. Às vezes a gente quer ouvir, né? Não, vamos lá. Mas a gente sabe que é próprio do ser humano isso, né? Então às vezes a gente não quer baixar a guarda, porque a gente sabe, né, que se a gente cai, a gente arrasta também muita gente. Mas é preciso saber, né, onde então eu vou descarregar a minha energia, aonde então eu vou derramar a minha fraqueza, né? Porque a gente não pode estar sempre nesse papel de que eu sou forte, eu sou controlador, eu faço tudo e assim por diante, né? Não sei se vocês, em alguns momentos da sua vida, você identifica isso, porque você pode, de repente, no seu trabalho, estar ali nesse polo, né? E lá no seu relacionamento afetivo, na sua afetividade, está lá no polo do amor, né? No polo da fraqueza e assim por diante. A gente pode exercer esses papéis segundo a nossa fragmentação, né, João? Eu estou falando Sim. isso, mas eu não estou falando de técnica, eu estou falando de achômetro. Eu acredito que pode, né? Assim, como nós somos um ser tão fragmentados e a gente veste tantas máscaras, né? Eu acredito que a gente demonstra o papel no lugar, né? Sim, a postura do eu mostra diversas facetas, né, da nossa personalidade e que nós transitamos, né? Uhum. Todos nós temos em algum momento um pouco de força, em determinados momentos a fraqueza, né, o amor ou a afirmação, e o destaque que se dá quando alguma coisa acontece ou a pessoa fica presa, né, uhum. em um determinado polo que leva ela a agir sempre da mesma forma, né, em maior parte das situações, né, extremamente de uma forma, né, uhum. o que é prejudicial, né, e esse polo da força, né, eu me lembro, acho que há muito tempo atrás a gente teve uma formação que eu vim, né, conduzir, em que eu dizia desses polos, né, e eu dizia que o polo da força é um dos polos mais complicados para a pessoa, que a pessoa
quando a pessoa está fixa nesse polo, é um dos polos mais complicados dela tomar consciência e dizer realmente eu estou nesse polo fixo, né? Eu sou controladora. E o controlador, eu posso dizer, eu sou o julgador. Né? O julgamento, né? Não é só, se fosse só consigo, né? Então eu sou controlado, não seria uma coisa ruim. Mas o controlador é quando a pessoa quer que o outro haja e só admite que o outro haja, e aí vem o julgamento, né? A condenação, né? Da forma que ela imagina que está correta. Por ter uma vivência grande na igreja e saber das coisas, ou por ser muito técnica, ou por ser muito disciplinada, ou por ser muito boa naquilo mesmo, né? Mas isso gera um problema, né? Falta a compaixão. Para os controladores, falta a compaixão de olhar para o outro e ver que o outro está num nível diferente, né? Geralmente quem é muito controlador, quem é muito do polo da força, realmente é muito capaz, realmente é muito, né, disciplinado, realmente consegue fazer as coisas, mas falta a ele a humanidade, né? Falta a ele o amor, falta a ele esse equilíbrio, né? Que leva a são as pessoas que vão mais se estafar, são as pessoas que vão mais se sobrecarregar, são as pessoas que vão ter, né, estresse, né? Eu posso estar enganada, assim, né, João? Mas eu acredito que falta esse amor, tudo, e não é nem por não querer amar, né? Porque como não se percebe que está fixo nesse ponto, que é tão controlador, que acha que está amando. Acha que está fazendo bem, né? Exatamente, acha que está amando, acha que não, porque eu quero é o bem, porque eu tô te falando, é para o seu bem, né? Então, diferente assim, do agressivo, né? Exatamente. Aí é que ele fala algumas coisas assim, ó, porque eu acho que ajuda as pessoas a se identificar e de repente até colocar perguntas. A atitude da pessoa que se fixou no ponto cardial da força é a de quem diz: eu sou especial e os outros são inferiores. Todos devem admirar meus altos padrões de perfeição. Isso não é que a pessoa fala um para o outro, viu, gente? Porque, né, às vezes é mais uma atitude interna. Interna, exatamente. O que ela pensa, né? Então ela pensa pode assim. Pode nem pensar nesses termos. Exatamente. Eu quero simplificar para que as pessoas falem, não, eu jamais falaria isso, e de repente é uma pessoa super controladora, né? Onde vamos falar assim, né? Vamos fazer um bolo de cenoura? Né? E a pessoa fala assim, não, meu bolo de cenoura, ela já pensa assim, mas eu não gosto do jeito que a Cássia faz, o jeito que a Cássia faz é ruim demais, não, a minha cobertura é muito melhor, não, deixa que eu faço, melhor eu fazer, que não sei o que, tô dando um exemplo assim, né? Se eu dizer que você está falando que você é especial, você não vai se concordar, né? Mas na verdade é nesse sentido, né? O meu é o melhor, eu faço melhor, eu sei fazer o melhor, né? Então, estou colocando na nossa vida doméstica para facilitar para a gente, tá? Todos devem admirar os meus altos padrões de perfeição, né? Ai, mas imagina, não, será que não? Será que você não, porque então tá, então vamos, vai lá, Brina, canta lá. Não, eu cantar não, de jeito nenhum. Mas por que de jeito nenhum? Porque vão ver que eu não sei cantar. Qual é o problema de você não saber cantar? Né? Não, e se eu errar? Então, não, só podem ver o meu alto padrão. Então, vou lá mostrar aquilo que eu sei fazer de melhor, né? Estou tentando colocar dinâmica para a gente ver aqui, né? Se eu continuar impressionando os outros, tudo é possível, ou seja, eu vou conseguir tudo, né? Se eu for o melhor no meu trabalho, eu vou ser chefe em pouco tempo e assim por diante, não importa se eu passo acima das pessoas, né? No estilo controlador da personalidade, nossas convicções tendem a refletir a nossa capacidade e perfeccionismo. Aí tem alguns pontos que ele coloca, né? A vida é um jogo de xadrez, os outros são os peões e eu sou o rei. Meus êxitos e talentos merecem atenção especial. Todos me devem favores, mas não devem esperar que eu os lhe retribua. Os outros devem admirar-me pelos meus talentos superiores. Ninguém poderá jamais roubar o brilho da minha publicidade. As pessoas devem fazer exatamente o que eu digo.
não preciso das pessoas que não me elogiam, né? Então, tipo assim, gosto de ter relacionamento com quem vai levantar o seu valor, né? E assim por diante. Aí eu acho muito importante que ele coloca assim, né? O cristão com uma perspectiva controladora empaca na polaridade da força da personalidade. Em algum ponto da linha, essa pessoa recebeu a mensagem de que as coisas mais importantes da vida são trabalho, sucesso e perfeição, né? Em algum momento da sua história, você recebeu essa informação, que o que é mais importante é o trabalho, é o sucesso e a perfeição. Então, essas pessoas, olha, o trabalho dela é impecável, né? Ninguém pode falar nada mal do trabalho dela, e vai ver realmente uma pessoa muito dedicada no trabalho, né? Muito, mas assim, como que são os relacionamentos, como que são as outras coisas, né? É a pessoa que sempre tem razão, e essas pessoas, elas atraem pessoas assim, né, João? Elas atraem, porque uma pessoa que ele até diz aqui, né, das 4 perspectivas que os cristãos podem construir em sua personalidade, a mais sutil talvez seja do controlador, porque acaso não é admirado uma pessoa forte, uma pessoa organizada, de convicções morais inabaláveis? Acaso não é admirada a pessoa que enfrenta as tempestades e vence todos os obstáculos? Né? Então, essas pessoas atraem pessoas, porque eu tô com um problema, eu tenho certeza que o fulano, né? Na família sempre tem aquela pessoa que é o controlador, onde todo mundo vai procurar, né? E essa pessoa normalmente ela está esgotada, né? Mas ela não pode estar esgotada, e ela tem que abraçar o mundo, porque as pessoas precisar de mim, porque eu preciso atender, porque eu preciso mostrar o quanto eu sou bom, porque só eu posso resolver essa situação, porque se teve uma briga na família, eu que vou lá intervir para corrigir, para fazer. Então, assim, é muito cansativo, né? É muito exaustivo. É uma síndrome de querer ser Deus e você não é Deus, abaixa, né? Você não é Deus, você não dá conta. Uma hora você não vai aguentar, uma hora você vai somatizar, uma hora você vai começar, as pessoas vão achar chato ficar ao seu lado, porque enquanto tem aqueles que vêm e necessitam, e você realmente é uma pessoa boa que ajuda, né, com outros que não têm condições de atender os teus padrões, você vai sufocar. Né? O convívio vai ser difícil demais, e essa pessoa jamais vai se sentir incompreendida. Isso, num determinado momento, pode ser uma pessoa muito próxima de você, um cônjuge, pode ser um filho, né? que não vai se sentir compreendido e amado. Imagina uma pressão para um filho, né? Em relação a isso. Então, são coisas que a gente precisa, né? Olhar para a nossa história e encontrar, né? E o que fazer, né, João? Assim, a sociedade nos pede isso, né? A gente vive nessa engrenagem. Eu vejo que o único caminho é buscar ali a humildade, né? É buscar esse conhecimento. Aí, quando nós trabalhamos isso na espiritualidade, a gente traz para aquilo que é o nosso caminho, né? Talvez o cristão, que ele é o controlador, ele nem consiga avançar muito no conhecimento de si, porque tá bom, eu sou controlador, eu sou tudo isso, né? Mas isso junto com a busca da perfeição, com a busca da santidade, vai me puxar cada vez mais. Mas quando ele chegar lá, na parte do conhecimento de Deus, aí eu acho que consegue uma libertação maior. Por quê? Porque quando se desvendar o véu de quem verdadeiramente é Deus, se desvenda o véu de quem verdadeiramente eu sou, né? E aí o encontro de Francisco, né? Porque Francisco, ele é conhecido como o poverello de Assis, né? Ele é o pobre de Assis. Não existe uma lenda, né, franciscana, uma lenda, né, franciscana, de que ele, quando subiu ao céu, ele ganhou o trono de Lúcifer, né? Porque ele foi tão humilde em terra que Lúcifer, né, e os anjos, todos tinham o seu lugar, a sua hierarquia, né? E a gente sabe, isso é teologicamente correto. No céu existe hierarquia, e as pessoas, quando morrem
e vão para o céu também assumem hierarquias lá, né? Diz que ele era tão humilde que ele ganhou o trono de Lúcifer lá, pela humildade dele como um homem, né? Porque Miguel, ele venceu a Lúcifer, né? Mas Miguel venceu a Lúcifer e ganhou o trono dele, né? O de chefe da milícia celeste, de chefe, de guardião do céu, né? Mas o trono de Lúcifer ficou vago, né? Além da franciscana, né? E Francisco, mas qual que foi a base de Francisco para adquirir toda essa humildade? Ele voltou, né, da sua expedição lá, quando ele ouviu a voz de Deus que perguntava para ele quem valeria a pena servir, se era o servo ao Senhor, e ele voltou disso e foi viver ali meio como eremita, né, tentando se encontrar, né, nem estava no contato com os leprosos ainda, mas o encontro dele foi ali com Deus, né, ele passava horas, madrugadas e madrugadas diante do crucificado, olhando aquele crucificado, e ele perguntava: quem és tu? Quem sou eu? Né? A oração dele se baseava em noites e mais noites em apenas nisso: quem és tu? Quem sou eu? Né? Disse que um dos amigos, que foi um dos primeiros a entrar na ordem depois, né, que era muito rico, convidou ele: eu quero descobrir qual que é o segredo de Francisco, eu preciso saber qual que é o segredo dele. Acho que foi o Bernardo, né, que tinha posses. Convidou Francisco para dormir, né, e foi lá, né, fez de conta que estava dorme, Francisco, e falou: vou descobrir qual que é o segredo, por que a vida dele mudou tanto. E aí disse que fez de conta que estava dormindo, e num determinado momento Francisco achou que ele já estava dormindo, foi lá, levantou, e como fazia todas as noites, ajoelhou durante o crucifixo e ficou: quem és tu, Senhor, e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? E Bernardo se converteu por causa disso, né? Ficou lá vendo Francisco fazer essa pergunta. E Francisco encontrou a resposta, né? Ele descobriu quem era Deus, e quando a gente encontra com Deus, vê o quanto Deus é maravilhoso, e a gente encontra também com a nossa miséria e entende a nossa pequenez, né? Então, assim, acredito que o cristão controlador, apenas com o conhecimento próprio de Deus, ele vai conseguir entregar as rédeas, né? Quantas vezes a gente já não foi controlador em tantas coisas, e a gente quer sempre o melhor, a gente quer, sei lá, isso pode vir de temperamento, de personalidade, ou de convicções morais e tantas coisas, né? Mas quando a gente encontra com a realidade, com a verdade, né? E a verdade é que nós somos limitados, que nós somos incapazes, que nós podemos apenas dar o nosso sim e o nosso melhor, e o resto é Deus que faz, é que a gente consegue, né, entregar então as rédeas a Deus, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A Sol está dizendo: esse autoconhecimento dói, só Deus para nos ajudar. Sim, Sol, né? Dói muito, dói, e aí aquilo que eu estava dizendo, é muito difícil fazer, ele dói, e o só conhecer não faz a gente sair do lugar, né? Então talvez ele demore um pouquinho mais. Mas se não é pelo amor, que seja pela dor, né? Eu acho que em algum momento desse capítulo aí, o doutor comenta que muitas vezes as pessoas saem desse estado fixo de controle, né, de força, quando acontece algum evento na vida dela, um acidente de carro, uma doença, alguma coisa que tira ela desse pedestal, né, e mostra que só Deus é e que a gente está, né, nós estamos aqui. E aí vem o polo da fraqueza, né, e aí o reconhecimento de que temos limitações, né, e o equilíbrio, né, da face o equilíbrio. Então, às vezes é bom doer, né, a dor às vezes é bom. Sim, exatamente, né. Se nos leva, né, mais a Deus, né, melhor ter dor e ir para Deus, né, Sim. do que ter prazer e ir para o outro lado. E que a gente possa fazer isso apenas na dor da vergonha, né? Na dor porque aquele que faz um autoconhecimento, tem um desejo, também encontra nessa fraqueza sem precisar de um acidente, de uma coisa grave, né? Então que seja pela dor da vergonha, de reconhecer a sua miséria, de falar: que papel de babaca que eu estou fazendo, né? Querendo, né, achar que eu sou o dono do mundo, achar que eu sou o santo. Mais assim do que de repente
repente... recomendação para os controladores, vai para a confissão. Né? Vai fazer sua auto-reflexão, né? Vamos fazer a nossa auto-reflexão. Todos temos um pouco de controlador, né? Uns mais, outros menos. E vai para a confissão. Né? Porque ali está na frente do sacerdote, na frente de Deus, né? E conhecendo é um instrumento de cura, né? E de crescimento. Né? A Julinha faz uma pergunta, né? Ela pergunta assim, qual que é a relação do pecado da soberba com a pessoa controladora? Tem relação a soberba com esse controle e perfeccionismo que vocês estão explicando? Ou é a vaidade que faz a relação com esse controle e perfeccionismo? Então, Júlia, às vezes a pessoa, ela nem... É lógico que é soberba, né? Ela tá... na verdade, assim, às vezes tem a soberba mesmo, porque a pessoa, muitas vezes, ela é boa mesmo no que ela está fazendo, né? Então, assim, você pode ser muito boa naquilo que você faz, sem ser controlador, né? O que é muito difícil, muitas vezes, para essa pessoa que é controladora, quando ela é boa, quando ela sabe que ela está fazendo certo, quando ela é perfeccionista, né? Quando ela vê que, puxa vida, isso poderia ficar melhor, nossa, se eu fizesse, isso poderia ficar melhor, e ter que abrir mão disso, né? Então, assim, e abrir mão por quê? Por um bem maior, ou saber a forma de, né, como oferecer ajuda, né, e assim por diante. Santa Teresinha tem um exemplo disso, né, que a irmã era muito soberba, né, era muito vaidosa, tal, e ela conseguiu chegar ao coração da irmã através disso, né, onde ela foi pedir ajuda. Ela fazia bordados maravilhosos, ela artisticamente, a família toda, né, a família Martin, a mãe dela a mãe empresária, dela, né? Ela tinha uma empresa bordado. que exportava produtos de bordado, né? E a família Martin inteira, ela tinha a pintura, os quadros de Celina, né? As fotografias, as coisas de Celina. É uma verdadeira artista. E só que não, né? Então ela sabia que ela fazia muito bem, mas pela caridade, para chegar ao coração, porque ela assim, você não me ensina a bordar? Não me ensina a fazer esse ponto? Então, assim, é lógico que isso nos alavanca, nos leva, né? Então, acontece muito de ter, não só em quem é controlador, né? Em quem é perfeccionista, essa questão da soberba e da vaidade. Na verdade, a soberba e a vaidade é uma das coisas que está presente muito, né, na nossa vida, em diversos momentos. E, com certeza, esse é um dos pecados, sim, que se fixam. Esse é um dos pecados que ajuda, e por isso que a humildade, né, e o reconhecimento de quem é Deus, de quem somos nós, nos ajuda a vencer isso. Mas muitas vezes isso não está nem só como pecado, Júlia, porque é importante olhar isso também, porque se uma pessoa é perfeccionista e ela vai colocar isso como pecado, está trazendo muito pro moral, né? E muitas vezes a pessoa está agindo de uma forma amoral mesmo. É uma forma dela ali de querer tomar o controle da situação. E se ela está num convívio onde outras pessoas querem ser controladas, né? Pronto, encontrou a engrenagem ali perfeita. Ela vai controlar, o outro vai ser controlado, só que isso uma hora cansa, né? Porque uma hora essa dinâmica vai quebrar, ou uma hora a pessoa vai ser cansada, igual o Dr. Dan mesmo, ele falou. Eu acredito muito, assim, sabe, que pelo testemunho dele, ele não quis ser essa pessoa arrogante que aquelas pessoas falaram, né, ali, testemunhar. Ele teve uma experiência profunda com Deus, né? Ele teve um chamamento do Espírito Santo, ele descobriu ali formas de poder ajudar as pessoas a se encontrar, mas ele já chegou então ali, né? Primeiro que ele trouxe a sua missão espiritual para o campo profissional, né? Ele levou isso para o campo profissional, então ele estava num ambiente de hospital, um ambiente profissional, e ele então veio com aquela missão, assim, nossa, Deus está me enviando para ajudar essas pessoas, sou enviado de Deus, né? Por quê? Porque eu recebi de Deus uma iluminação. E aí ele... E sou PhD. Sou PhD antes dos 30, né? Sou PhD antes dos 30. Escrevi 2 livros. Exatamente, então eu tenho conhecimento, eu recebi uma graça do céu, né? Então existia um desejo muito bom ali,
né? Um desejo que eu acredito que de repente que se sobressaía muito mais do que de repente uma vaidade, do que um perfeccionismo, mas uma missão mesmo, né? Uma missão de Deus, porque eu não duvido que Deus dá missão para as pessoas, assim como o Dr. Dan recebeu uma missão. Eu vejo assim que ele faz, a nossa psicóloga mesmo que atende a comunidade, a Jorge, ela tem uma missão dada por Deus, né? O jeito que ela consegue atingir, abordar ali, né, é coisa que muitos outros demorariam meses para conseguir, né? Mas é onde junta o Espírito Santo que dá ali a palavra de ciência, que dá a coisa certa, né? Mas e aí a questão da vaidade é um trato mais de autoavaliação, de você se avaliar entre Deus e tudo, né? Porque muitas vezes essas dinâmicas de comportamento das pessoas, elas não são nem assim por pecado, mas é mais por personalidade, né? Por temperamento, por prática. Então ele foi lá no intuito bom, mas aí ele começou né? Porque você está fazendo isso assim, você está fazendo isso assim, você está fazendo isso assim, não, o correto é assim e tal. E quando ele a partir do momento em que ele saiu do pedestal, que ele falou assim, pô, mas você é um humano como nós, você é um fraco como nós. E aí ele encontrou então na fraqueza dele a maior força, né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí é onde eu acho que para a questão do controlador, existe sim a vaidade, existe sim a soberba, só que isso é mais em parâmetro assim, de sua avaliação, em algumas atitudes, não naquilo que é mais assim próprio da pessoa. Ela não está constantemente nessa atitude, ela está constantemente nessa armadura, por assim dizer, né? Como um hábito, né? Enraizado que a pessoa não tem, de tanto agir de determinada forma, acaba virando a forma com que ela sabe e age naturalmente, né? Sim. Para todos os pontos cardeais, né? Aquele que é acuado, de tanto agir, ou de ter o trauma, de ficar acuado, em toda situação vai agir de uma forma acuada, e, né, o outro de uma forma agressiva, né, ou vai se mostrar de uma forma agressiva. Mesmo não estando sendo agressiva, a própria forma de falar parece agressiva. Sim. Né? A pessoa acaba se habituando da forma de se comportar, né? O seu comportamento acaba se cristalizando, né? Sim, E uma pessoa controladora também, ela pode ser uma pessoa manipuladora e muitas vezes nem ser agressiva, né, João? Porque se eu quero o que eu quero, eu posso com um jeitinho, com carinho. Mas, meu bem, eu não te falei já com você, será que não é melhor a gente fazer assim? E vai rodeando. Isso é ser controlador, do mesmo jeito, né? Manipula, né? Vai manipular. Olha, vamos pensar bem. E sabe o jeitinho de... Então, né, voltando para a Júlia, né, assim, do que a gente falou. Então, assim, é muito de... As pessoas aqui, elas estão falando como é difícil esse autoconhecimento e como ele dói, né? Nossa, ele dói demais, gente. Dói demais. Aquilo que eu falei para vocês, quando eu fui trabalhar a minha personalidade, eu já tinha lido esse livro, tudo, né, que era recomendação da Emir Nogueira, tinha feito Fio de Ouro, tudo, mas o que mais me ajudou a encontrar a verdade de quem eu era mesmo foi trabalhando o Enneagrama. O Enneagrama foi o que mais me ajudou. Por quê? Porque eu sempre gostei muito dos padres do deserto, né? Eu sempre amei os padres do deserto e eu peguei um frei capuchinho, né, Richard Rohr, que ele desenvolveu toda uma plataforma desse do Enneagrama, que o Enneagrama ele ficou conhecido depois pelos monges sufistas, mas ele trouxe essa questão toda ali dos padres, de Evagrio Pontico, todo, né? Então, assim, foi o que mais me ajudou. E eu analisei aquilo lá, assim, de cabo a rabo. Eu lembro que a primeira vez que a Cássia e o João foi em casa, até eles, a gente trabalhou nisso, né? Eu lembro até qualquer um de vocês. E eu lembro. E eu lembro que nossa, mas... e eu queria, assim, sabe, que o meu fosse 9, até o 4, que as pessoas falam que é o mais, assim...
sentimentalista, melancólico e tal, eu aceitava ser, mas eu não aceitava que o meu era o 5. Porque como que eu vou aceitar? Eu, avarenta? Tudo que é meu eu dou para as pessoas, como eu sou avarenta, né? Tipo assim, eu não aceitava de jeito nenhum, e dói, né? E dói. Aí fui, não, tentando me convencer que eu era outra, tentando me convencer que eu estava num outro lugar, de todas as formas. Mas aí eu fui encontrar a realidade nessa dor, meninos, né? Vocês que estão falando aí quanto dói, quanto é difícil, foi nessa dor que eu fui falar assim, não, mas é verdade. É verdade como eu não deixo as pessoas se aproximarem de mim. É verdade como eu crio, né? E fui colocando, como eu sou avarenta no doar-me a minha miséria, né? A doar-me a mim mesma, a minha fraqueza. E fui vendo todas as coisas como... Por quê? Porque a gente coloca um persona, né? Eu sou capaz de, e principalmente estando redimido, né? Porque a personalidade a gente redime, transformar nisso, né, a minha alavanca de santidade, né? Então, por exemplo, a minha soberba pode ser, a minha avareza, ela pode ser minha alavanca de santidade. Ela pode ser muito bem ser isso, mas admitir naquelas entrelinhas, naquilo que só eu sinto, naquilo que só eu penso antes de falar, né? Porque a personalidade, ela deve ser avaliada não por aquilo que eu falo, muitas vezes por aquilo que eu acho, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu maquino dentro de mim. Porque o agir, os nossos padrões morais, a nossa espiritualidade, né? Nós que somos cristãos somos chamados a amar os inimigos. Se eu sou chamado a amar os meus inimigos, então muita coisa já refreia em mim para a santidade. Mas é aquilo que vem primeiro no meu pensamento. Aquilo que eu formulo de imediato acerca do outro, né? Por isso que Jesus ele diz muito forte, né? Que o pecado ele está muitas vezes no pensamento, né? Então aquele que olhou com cobiça já pecou, né? Então assim por diante. Então assim é uma coisa que dói muito. Só que assim o quanto é libertador quando a gente aceita, né? Quando a gente fala, tá bom, sou isso mesmo, né? Sou isso mesmo. Senhor, eu preciso de você e assim por diante, né? O Antônio está fazendo uma pergunta aqui também, né? Ele diz que se a falta de equilíbrio pode ser uma causa disso tudo, sim ou não? Olha, Antônio, para o Dr. Dan, é exatamente o desequilíbrio que nos leva. E depende para onde você se desequilibra, é o polo que você pende, né? Então, por exemplo, se você se desequilibrou aqui no polo da força, ou seja, né, em algum momento foi passada uma mensagem para você de que você precisa ser o bom, que você precisa ser o melhor, que você precisa ter sucesso. Na minha família tinha muito isso, né? Eu não sei como que eu não fiquei. Eu fiquei até por um período nesse polo sim, porque eu fui fazer engenharia por causa disso, né? Por que eu fui fazer engenharia da computação, gente? Por que eu fui fazer engenharia da computação? Mas eu queria, né, foi passado para mim uma informação, eu queria que meu pai me visse como, né, primeiro assim, mesmo não, mulher não pode ser engenheira, minha sala tinha 60 homens e 3 mulheres, né, não, primeiro era isso. Então eu precisava ser estudada, eu precisava ser aquela que venceu aquilo, e eu escolhi assim mesmo, qual que é o mais difícil? É lógico, eu sempre gostei de tecnologia, de exatas, mas quando eu fui escolher, eu fiz essa pergunta, João, qual que é o mais difícil? Olha, a gente pergunta qual que é mais fácil para entrar. Qual que é o mais difícil? Essa foi a minha pergunta. Por quê? Porque eu quero fazer o mais difícil. Mas assim, era num determinado momento eu queria ter esse controle, né? E depois Deus veio na sua misericórdia e me salvou, porque eu já passei por todos esses polos. Então sim, o desequilíbrio vai levar a gente a estar sempre à margem. Por quê? Porque força é bom, nós precisamos da força, não é não ter força. O amor, né? Que nós explicamos, nós precisamos ter o amor, mas qual que é o desequilíbrio desse amor? É aquela pessoa dependente, aquela pessoa que não vive sem o outro, aquela pessoa que precisa ser amada de qualquer jeito, que precisa ser, que é dominada.
E assim por diante, da fraqueza, carente, né? Da fraqueza. Medroso. São sempre o desequilíbrio que vai gerar esse cristão aí que nós estamos trabalhando, nós estamos sempre trabalhando o ponto ali da desordem, né? Mas a força vai nos dar, a força de Jesus foi quando ele ressuscitou, a fraqueza de Jesus é quando ele se deu por amor a nós na cruz, né? E assim por diante. Jesus, ele viveu o equilíbrio disso tudo, tá bom? Você ia falar, João? Não, eu ia perguntar se você pretende fazer alguma coisa com o Enneagrama numas próximas. Pretendo. Eu acho que vou arrumar uma outra pessoa para vir tocar violão, porque eu não venho não, viu? Por quê? Ai, se dói tanto assim, eu fiquei até com medo. Não quero ver o Enneagrama agora. É porque, tipo assim, ó, a pesquisa da personalidade, gente, é importante vocês entenderem. Não é o alma mater que vai dar para vocês, porque isso é uma descoberta que vocês vão precisar procurar um diretor espiritual, vão precisar procurar assim, uma ajuda de alguém mais diretamente, né? Não tem como, apenas uma ajuda individual que você vai conseguir se avaliar. É igual a questão de morada, que morada eu tô, né? Não adianta. Mas aqui o que eu pretendo dar para vocês é apenas uma passagem de cada tipo. O que é? Não, né, assim, para que possa ajudar nesse conhecimento. Assim como nós estamos fazendo com a formação do Dr. Dan, né? Porque aqui eu acho que é fácil da gente trabalhar um pouco mais cada dia um tipo. Por quê? Porque todos nós passamos por ele em um determinado momento, né? Mas identificar é algo que você só vai... Aqui eu acho que é fácil a gente se identificar, né, João? Sim. Por quê? Porque estou dando características que a gente passa por elas realmente, é onde a gente precisa encontrar aí o nosso eixo e nos ordenar. Mas já uma questão assim de, por exemplo, um Enneagrama, e o Enneagrama eu falo para vocês, né? O Enneagrama é preciso tomar muito cuidado, mas é apenas um aplicativo, é uma ferramenta. Por que eu falo que preciso tomar muito cuidado, né? Eu quero deixar isso registrado até aqui. Porque, assim, o mal, ele se aposta de tudo. E nós, por exemplo, nós temos aí Santa Edelgarda, doutora da igreja. Santa Edelgarda, né, Julinha, eu esqueci de mandar pelo Xande, acho que eu vou ter que te mandar na nossa viagem o livro, hein? A gente esquece de se falar, fiquei de levar o livro para ela de Santa Edelgarda. Edelgarda, ela tem toda uma medicina natural. E ela é doutora da igreja, aprovada pela igreja. Só que você tem que tomar cuidado com o que você procura de Edelgarda. Por quê? Porque o esoterismo se apossou. Enneagrama é a mesma coisa, gente. Esoterismo se apossou. Então alguém vai falar assim, a Brina falou do Enneagrama. E vai lá no YouTube, vai pesquisar e vai estar lá vendo um negócio da pirâmide do Egito, não sei o que, do óleo de lótus e um monte de coisa. Calma, né? As origens disso é cristã, as origens disso são nos padres do deserto. Se eu não busco as origens cristãs, e tem até coisa cristã que está meio aí no pezinho da libertação e do esoterismo também, então tem que tomar cuidado. Então eu não indico muito que a pessoa busque sozinha, né? Por quê? Porque você vai encontrar um monte de porcaria, né? Ou pega um livro de um autor que exatamente, seja reconhecidamente... que a gente atesta, que a gente vai dar a todas as condições. Então, por isso que eu falo, não é tudo que a gente pode sair buscando e procurando aí que a gente vai encontrar coisa boa, né? E serve de instrumento para a autorreflexão, né? Para o autoconhecimento, sim, né? Nada para tabular, né? Nada para tabular. O livro do Frei Richard Rohr, do Capuchinho, ele fala assim, olha, para que nós estamos fazendo esse caminho? Para amar mais a Deus e ao outro. Porque muitas pessoas, né, vestem uma síndrome de Gabriela ali, eu sou assim, eu nasci assim, e pronto, assim as pessoas que me amem do jeito que eu sou. Não, é justamente para que você, encontrando o seu ponto de fraqueza, você encontre na virtude oposta a sua alavanca de santidade, né? Esse é o nosso objetivo. Né? O pessoal está aí se declarando aqui, né? Se encontrando em cada ponto cardeal, né? E a Júlia dizendo que tem um pouco de todos, né? É bom ter um pouco de todos mesmo, que nós tenhamos um pouco de todos, mas na parte das virtudes, né? Não na parte dos vícios que cada ponto cardeal, né,
possa nos levar a se fixar, né? Então, que sejam para termos as virtudes, né? Da afirmação, né? As virtudes da força, né? As virtudes do amor, né? E da fraqueza, né? As virtudes da fraqueza é a humildade, né? Isso a gente vai falar no próximo encontro. A gente vai, só que aí nós estamos até encaminhando para o final do encontro já, né? Já 9h20. Nós vamos falar, eu vou dar só umas características aqui, a gente já reza, tá, gente? E aí, assim, nós vamos falar sobre isso que o João está falando no nosso próximo encontro, que não será terça-feira que vem, tá bom, gente? Nós teremos aí uma semana de respiro, estaremos em uma missão. E aí é bom até para que vocês peguem, revejam os vídeos dos 4, tente escrever no caderno quais momentos da vida, em qual situação da minha vida em que eu estive nesse, que eu estive naquele outro, né? Faça a experiência do Dr. Dan, ou na tua casa, no teu quarto, ou numa capela. Senhor, eu não saio daqui sem te sentir, sem sentir a tua presença. Não que a gente precisa sentir, né, como eu já expliquei, mas você vai sentir, nem que seja como sentidos espirituais e não com sentidos humanos, né? Que a mudança, que a graça vai chegar, né? E eu quero só falar mais um pouquinho sobre esse, né, do que eu coloquei aqui para vocês, e aí a gente já encerra rezando, ok? As pessoas empacadas na perspectiva controladora visam apenas vencer, parecer boas, ser admiradas, conseguir poder e causar a ruína dos outros. As pessoas presas nas perspectivas do controle vivem com medo de serem julgadas, incompetentes, desprezadas caso não atinjam os maiores padrões de avaliação. Não compreendem a graça de Deus e continuam querendo pressioná-lo. Excessivamente sérios com respeito à vida, os controladores desprezam qualquer diversão, brincadeira, humor e relações íntimas como desperdício de tempo. O empenho pela perfeição substitui o amor como o objetivo central da vida. Os seguintes sintomas podem alertar-nos para a necessidade de recuperarmos o equilíbrio em nossa personalidade. Aí o primeiro. Somos tão perfeccionistas que chegamos a entrar em contradição com a nossa capacidade de entender o quadro maior em que vivemos. Acreditamos existir apenas um modo de viver e fazer as coisas, o nosso próprio. Julgamos e rejeitamos toda pessoa ou coisa que não entre em harmonia com os nossos padrões. Somos mentalmente fechados, mas convencidos de que sabemos tudo. Sentimos necessidade de sermos deuses mirins. Temos um comportamento formal, um trato rígido e uma conversa correta. Nas relações, refletem tensão e seriedade, mesmo em casa com os familiares. Somos pedantes e transformamos os acontecimentos da vida em plataformas para pregarmos nossos próprios valores morais. Temos, essa parte que eu fico vendo da educação dos filhos, né? Na educação dos filhos eu me enquadrei várias vezes. Você está vendo seu pai, ó, seu pai fez isso, mas ele é assim, assado, né? Pegando os acontecimentos da vida para controlar ali os filhos. Temos um prazer desordenado em classificar, indexar, objetivar e gerir tanto as coisas como as pessoas. Sentimos uma necessidade imperiosa de guardar como tesouros objetos gastos ou sem valor. Somos mesquinhos de diversas formas, mas gostamos de parecer generosos. É aquilo, né, do avião ou agulha, né? Não importa, às vezes é generoso demais com tudo, né? E uma coisinha ali. E assim, né? Temos o prazer desordenado em classificar, indexar, objetivar e gerir tanto as coisas como as pessoas. Eu vejo assim, né? Muitas vezes a gente nem percebe isso, né? Mas o quanto que a gente está fazendo isso no automático, né?
fulano é assim, ciclano é assado, ciclano é aquilo outro, é assim eu não gosto, assim não. E tem que ser, não, isso aqui tá desorganizado demais. Eu acho que se eu não tivesse melhorado a questão do ser controladora, a gente não tinha começado nem a fazer as lives, né? Porque não, mas essa internet, mas o lugar, mas não sei o quê. Nossa, gente, eu vejo o quanto que Deus me ajudou nisso, porque sempre dando um passo na fé, vamos dar um passo que Deus coloca a coisa na nossa frente. Mas vai travar, mas o cenário não tá bom. As coisas com as crianças, né? Mas a gente não tem estrutura, não vamos dar a estrutura que a gente tem, né? Porque o controlador não tem que estar perfeito, tem que estar certinho, tem que estar, não tem que ser o melhor lugar, a melhor coisa. E muitas vezes os controladores deixam de fazer tantas coisas porque não estão no padrão, né? E quanto isso eu vejo que isso é importante, né? Porque às vezes a gente não precisa dar o melhor, só o nosso melhor, né? Dar o nosso, aquilo que nos é capaz, não o melhor, né? Não é o melhor nos padrões, mas é o nosso melhor. E o quanto isso vale de oferta para Deus, né? O quanto isso vale de oferta. Eu lendo sobre isso, eu me lembrava lá do testemunho da Glória Polo, que ela falou, né, que os parentes, a família inteira, todo mundo fez novena, fez missas, um monte de coisa para ela sair do coma. Mas Deus revelou para ela que o que tirou ela do coma foi a compaixão que Deus teve de um senhorzinho pobre, paupérrimo, que vendo um jornalzinho, viu o anúncio, a matéria que ela estava lá em coma internada, e ele sentiu compaixão, aquele homem pobre, que não podia fazer nada por ela, né? Mas sentiu compaixão e falou, meu Deus, tenha compaixão dessa senhora, se o Senhor salvar ela, eu faço uma peregrinação lá para o santuário. Não tinha dinheiro para nada, se propôs com uma pessoa que ele nem conhecia. Então, o que cabe a nós? Fazer a nossa pobreza, né? Fazer aquilo que cabe, né? Não que é o perfeito, mas aquilo que nós podemos fazer. Temos uma consciência extremada de nosso status com relação aos outros, o que nos leva às vezes a dar ordens cegas aos subordinados e a bajular os chefes. Em nossa família principal, nossa necessidade constante de ensinar e admoestar pode fazer nossa esposa parecer uma criança e nossos adolescentes uns bebezinhos. Há uma necessidade que nos rói por dentro, dar uma boa impressão e ter o controle a todo instante. A imagem grandiosa, gigantesca que temos nós mesmos é o máximo. Tal fato não nos permite rir, brincar, sentir, arriscar e aprender. Fugimos do polo da fraqueza e nos distanciamos do polo do amor. Então, assim, né, eu acho que isso já deu pra gente você perceber, né? Um exemplo que eu dou foi o que aconteceu esses dias, né? Eu mandei uma mensagem para as meninas da comunidade, as meninas interagindo sempre lá, né? E no grupo da comunidade, né? E elas se interagindo e falando das coisas e tal. Eu falei, gente, olha, eu quero falar para vocês, né? Porque eu me vi incomodada tantas vezes, porque elas falando de dica de limpeza e falando de não sei o que, cada um falando uma coisa, né? Falei assim, olha, eu não tô dando conta de participar do grupo, porque eu tô numa reforma. Então eu vou falar a verdade para vocês, ó, a minha casa, a gente não senta na mesa desde novembro, eu não limpo a casa direito desde então, não cuido da horta, porque dando dica de hortinha, dando dica de não sei o que, dando dica, né, eu falei assim, né, aí a hora que a Tati deu a resposta dela, eu falei assim, nossa, eu acho que eu devia passar uma imagem de ser até tipo um Dan da vida, né? Que ela falou assim, Brina, obrigada pela sua partilha, que bom, que aí a gente vê que não é só na nossa casa que às vezes tem desordem, né? Aí eu falei, olha só, né? De repente a gente, como autoridade, passa uma imagem de que tá tudo perfeito, tudo bem, né? Tudo certinho, venho aqui no meu lar, meu Carmelo, e falo do meu Carmelo, disso, né? E de repente, assim, o quanto que a gente pode ajudar mais demonstrando uma fraqueza, né? E não um controle da situação. Porque realmente, né, reforma na minha casa, não tenho controle de nada, né? E expor essa fraqueza é o que pode, de repente, fazer com que a gente pareça mais humano, mais próximo e que compreende mais as pessoas, o coração das pessoas, né? Amém?
Amém. Então, vamos rezar um pouquinho, né? Que não passando, né? Um minuto, mas... Vamos cantar essa música aqui para todos os que estão em qualquer dos polos da personalidade, né? Vem dizer que Deus nos ama, Deus nos criou, somos queridos por Deus. Ele que nos fez, Ele que nos mantém, Ele que nos chama para estar cada vez mais na sua presença. Do barro tu vieste, moldado à mão de Deus, num toque de amor, a vida floresceu. Contemplo agora em ti o Pai que te criou, a tudo deu a vida, mas a ti deu amor. Tua vida é um sopro de Deus, do seu amor é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Tua vida é um sopro de Deus, do seu amor é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Eu peço que em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, intercessão do Imaculado Coração de Maria, você possa nesta noite se encontrar com a beleza, com o valor que Deus te deu, quando Ele te fez limitado, quando Ele te fez criatura, e que percebendo isso, você tenha assim, toda a coragem de dar o controle, as rédeas da sua vida, da sua história, para este Deus que Ele sim é perfeito, Ele sim pode todas as coisas, Ele sim pode nos mostrar o caminho. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter estado e por estar conosco nesta caminhada que é tão dolorida, tão difícil, mas como é mais fácil quando nós seguramos a nossa mão, a sua, e caminhamos na certeza de que o Senhor nos levará ao caminho, o Senhor nos levará a abrir as portas das quais nós precisamos para encarar a nossa verdade, para encarar a nossa feiura e também a nossa beleza. Bendito seja o teu santo nome, bendito seja o teu amor por nós, bendito seja a tua grandeza, bendito seja o teu Espírito Santo Paráclito, bendito seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, que nos intercede, que nos ajuda, bendito sejam os santos anjos que nos acompanham, que nos orientam, bendito seja Deus para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, a nós, aos nossos familiares, as pessoas que nos acompanharam, os lares e aquelas que irão nos ver depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.